Olá, meu nome é Cleiton. Nesse vídeo nós vamos falar sobre criação de websérie, da fase de pré-produção, que é a primeira fase, até a fase final, que é a fase de divulgação. Meu nome é Cleiton, eu sou cineasta, roteirista e um curioso do audiovisual. E eu te convido a conhecer esse site aqui, fenalma.arte.br, que é o site onde eu divulgo os meus trabalhos, pois esse vídeo que nós vamos ver hoje, ele faz parte de um módulo maior. Esse de hoje é totalmente gratuito. Mas se você quiser conhecer um pouquinho mais, visite esse site aqui e conheça o curso de roteiro audiovisual, onde a gente vai detalhar mais ainda tudo que a gente vai ver hoje. A ideia hoje é a gente ver um resumo assim do que você precisa para criar a sua websérie, principalmente nesse período agora de pandemia que a gente está vivendo, que você não pode sair de casa. Então a gente vai ver passo a passo como você poderia criar a sua. Eu vou usar alguns slides aqui para ficar mais fácil o entendimento. Vamos lá? Tá aqui o slide inicial, né, criação de websérie, da pré-produção, a divulgação. Tá aí o meu telefone, né, caso você queira entrar em contato comigo, o meu e-mail, né, o meu Instagram e o site. Tudo aí para você acessar. Primeira coisa que a gente tem que entender, qual é o conceito de uma série, né? Quando a gente está falando de série, a gente está falando de quê? De um conjunto de programas ou episódios que tem uma relação entre si. Eles têm uma relação. E envolve uma continuidade na narração que de algum modo tem características comuns, entrelaçadas, com o fim de estabelecer um nexo de continuidade entre todas elas. Então quando se fala em série, fala-se nisso, né? Algo que tem uma continuidade, por isso que você está fazendo algo em série. Aí eu trouxe alguns exemplos aí, por exemplo, A Grande Família é uma série que passou durante muito tempo, né, na TV Globo ali. E essa série ela tem uma continuidade, porque é uma família, né, convivendo ali todos os dias. São situações assim de comédia, né, uma sitcom, né, ou seja, você tem várias situações de comédia acontecendo e uma família vivendo seu dia a dia. Então você tem uma série. Você tem Game of Thrones, que é uma série também, né, bem interessante esse Game of Thrones, onde você tem um episódio, ele continua do anterior. Então, é uma série que tem um nexo causal ali, né, que vai acontecendo. Um personagem está ligado a outro e assim os capítulos vão acontecendo. Você tem Dark, que é uma série um pouco mais recente da Netflix, né, onde você também tem esse nexo de continuidade. Cada episódio está entrelaçado com o episódio anterior. Assim se forma uma série. E eu trouxe outra que eu achei um exemplo bem interessante, que é Black Mirror. Não sei se alguém já viu essa série, mas essa série, um episódio ele não tem relação com o episódio anterior de continuidade, mas sim da temática. Então as séries elas podem estar ligadas por uma temática específica, mas não um episódio não precisa ter continuidade do outro. É uma forma de você fazer série também, né? Ou seja, por exemplo, eu já vi séries na internet de, por exemplo, temas do Enem. Então são temas totalmente diferentes, né? Cada episódio é um tema diferente, mas qual é o nexo causal? É a temática, né? A temática são temas para o Enem. E aí você tem em cada episódio ali um tema diferente. Mesma coisa do Black Mirror. A temática do Black Mirror é falar de tecnologia, né? Ou seja, do futuro, tecnologia, que é a temática do programa. E cada episódio ele vai ter ele vai ser bem diferente do anterior e não vai ter uma continuidade do anterior, mas eles estão ligados pela temática principal. Então você pode pensar nisso ao criar uma série, né? Não necessariamente cada capítulo tem que estar amarrado ao capítulo anterior, mas você pode pensar num tema específico e a partir desse tema você criar os seus episódios que não necessariamente eles têm continuidade com o episódio anterior. É uma forma de você fazer série também. Um outro exemplo aí é o canal Amigos da Luz, onde a temática principal deles é espiritismo. E um capítulo não tem muita relação com o anterior, mas sim em cima da temática, né? E eles sempre usam muito do humor, né? Eu acho bacana isso, né? Você criar uma série que tem um lado humorístico, né? Isso cativa muito o público, né? Cativa muitas pessoas. Então, se você está pensando em fazer série, né? Fazer séries de humor, né? São bem interessantes, aí vão cativar um grande público. Nós temos dois exemplos de webséries que têm sido feitas durante a pandemia, né? Que eu achei interessante. Então, o autor Paulo Vieira mostra para todo mundo que ninguém está sozinho nos dramas do isolamento social durante a pandemia. Essa websérie aí, vamos chamar ela de série, né, porque ela está passando na TV. Quando a gente fala websérie, seria uma série passada na web, né? E uma série passada na TV, né? Para passar em algum programa, né? Mas isso são só conceitos, tá, gente? Isso pode se misturar muito. Uma websérie pode ir para a TV e vice-versa, né?
Então essa série se chama Como Lidar, né? Onde esse humorista também, o Paulo Vieira, né? Ele vai falar dos dramas da pandemia, né? Bem interessante, ela está passando no Fantástico. E um outro exemplo, isso aqui é um grupo de amigos meus que chama Grupo Arena. Eles estão fazendo uma websérie no Instagram, ou seja, mostrando que a gente pode fazer também, não só para o YouTube, para a TV, mas você pode fazer webséries dentro de outras redes sociais. Pode fazer uma websérie dentro do Facebook, uma websérie dentro do Instagram, né? E eles estão fazendo lá uma websérie, onde nessa websérie eles vão fazer meio que uma metalinguagem, né? São atores, né, interpretando atores discutindo a pandemia, né, as dificuldades que é encenar numa pandemia, né, do grupo se reunir. É um grupo de teatro, de arte que tem se reunido ali, e esse grupo discute como você criar durante a pandemia. Então, bem interessante também, se alguém quiser conhecer, é só ir lá no Instagram, né? Grupo Arena. Vamos falar agora como é que você começa a produzir. A gente conceituou que é uma websérie, né? Ou seja, agora você já sabe o conceito de uma websérie, que você pode criar episódios juntos, né? Unidos, reunidos, com laços ali narrativos entre eles, ou você pode criar episódios soltos, né? Mas como é que a gente produz agora? Como é que a gente faz a nossa produção? Nós precisamos sempre de 3 passos que nós não podemos esquecer, que é a pré-produção, tudo que você faz antes de filmar, pré-produção. Produção, tudo que você vai fazer na hora de filmar. E a pós-produção, tudo que você faz após filmar. São fases assim distintas, mas que estão bem entrelaçadas, que você não pode deixar de fazer nenhuma delas, né? E eu te diria que a fase mais importante de todas elas é a pré-produção. É onde você tem que dar mais gás aí, por quê? É a fase que você vai planejar, que você vai estruturar, que você vai pensar no seu roteiro antes de começar a filmar. Um dos erros muito comuns de quem começa a fazer uma websérie, quem começa a fazer um filme, quem começa a fazer um vídeo, é começar a filmar e não ter muito roteiro na cabeça. O que você vai fazer? Talvez você perca muito tempo ali. O improviso é muito bacana, mas se você consegue planejar, né? Ou seja, você deixa tudo planejado num roteiro, o improviso ele vai vir automaticamente ali. Então, muita atenção nessa fase de pré-produção. Uma das coisas mais importantes da pré-produção é o tema, é a temática, é a ideia que vai virar um tema. Então, uma série ela se inicia com uma ideia, né? Assim, um fato, um evento, um personagem que provoca o assunto que será tratado, né? E a ideia precisa ser contada com imagens e sons. Então, ou seja, a nossa ideia para a nossa série, ela pode vir de um fato que aconteceu com você, um grande fato que aconteceu com todos nós agora, a pandemia. Ela pode virar a temática da sua websérie. Pode ser um evento que aconteceu com você, um evento que aconteceu com alguém, um evento que aconteceu no jornal que você leu, né, que você viu a notícia. Pode ser um personagem, ou seja, uma pessoa que é muito caricata, que você acha que ela merece ser contada, né, através de uma websérie. A websérie não necessariamente precisa ser um formato de filme, pode ser um documentário, né? Você pode documentar a vida de alguém, né? Isso vira uma websérie. E a ideia ela precisa ser contada com imagens e sons. Um exemplo disso. Você pensa numa websérie que tem um dragão voando e cuspindo fogo, coisa mais linda. Só que na hora de filmar isso é muito difícil. Como é que você vai filmar um dragão cuspindo fogo, né? Talvez você teria que usar computação gráfica para fazer isso, né? Design gráfico, isso é bem caro para fazer. Então você tem que sempre pensar, as ideias que eu tenho, elas se transformam em imagens, são filmáveis? Se não for, eu tenho que descartar essa ideia e deixar um pouquinho mais para frente quando eu tiver esse recurso. Então pensa sempre nisso. O dicionário da Academia Espanhola, ele conceitua ideia como o quê? Como engenho para dispor, inventar e representar uma coisa, ou seja, é um processo mental fruto da imaginação. Ao encadear as minhas ideias é que surge a criatividade. E como é que eu vou ser mais criativo, né, para ter mais ideias para as minhas webséries, né? Bom, a gente pode aumentar muito a nossa criatividade através de algumas técnicas. Uma delas é a leitura. Quanto mais você lê, mais você expande a sua mente. E lê de tudo, né? Tente ler de tudo. Se você só lê um determinado assunto, tente mudar para outros assuntos, que aí você vai quebrar um pouco aquilo, né? Eu lembro que tinha uma época que eu só gostava de ler esportes no jornal, né? O tempo todo lendo esporte e não gostava de economia. Ou seja, então se eu fosse fazer uma websérie sobre economia, eu ia me dar mal, porque eu não tinha conhecimento nenhum daquilo. Então eu comecei a mudar um pouco o foco de não ler uma coisa só, mas tentar ler várias coisas diferentes, e assim você vai expandindo seu conhecimento, né? E essa leitura é de livro, né? A grande literatura que existe, né? De jornais, de gibis, né? Pra você ter uma ideia,
O produtor do filme Velozes e Furiosos, né, ele disse que pegou a ideia de fazer esse filme baseado em uma notícia de jornal. Ele leu, né, numa tirinha de jornal lá que havia uma briga de poder, né, entre jovens com racha de carro, né, ou seja, eles faziam rachas de carro e tinha uma briga de poder ali, né. E aí ele pegou essa ideia e fez o filme, né, série de filmes Velozes e Furiosos, que é um sucesso nos cinemas, né. Então você vê através de uma leitura. Pesquisas, é muito importante você estar pesquisando sempre, né? Por exemplo, eu quero fazer uma série sobre os anos 60, né? Então o que você tem que fazer? Pesquisar como é que foram os anos 60, a cultura, a política, os fatos que aconteceram, os costumes, as roupas daquela época, né? É importante você fazer pesquisas para aumentar a sua criatividade, as suas ideias. Observação. Observar o mundo à sua volta, né? O que está acontecendo à sua volta. Muitas vezes você vai na padaria e uma conversa que alguém está tendo ali pode virar a temática da sua série. Então tente observar sempre tudo que está à sua volta, parar e contemplar mais, né? Às vezes você ficar parado contemplando uma flor, dali vem uma ideia para você fazer a sua websérie, né? Vivência, né? Tente vivenciar o máximo possível de experiências positivas, que aquilo vai te dar o quê? Vai te dar a possibilidade de ter mais ideias, né? Ser mais criativo. Inspiração e sonhos, né? Sonhos é uma coisa bem interessante. Eu vou dar um exemplo do que eu faço, né? Eu sempre tenho um caderninho do lado da minha cama, porque quase toda noite eu sonho. Só que quando eu acordo eu esqueço totalmente o que eu sonhei. Eu esquecia, né? O que eu sonhava. Então hoje eu não esqueço mais, eu coloco tudo no caderninho. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é escrever os sonhos ali para não esquecer. Por quê? Muitas vezes no sonho que você tem, vem uma inspiração para que você faça a sua websérie, né? Então inspiração é você estar ligado o tempo todo, você está assim antenado para aquelas ideias que aparecem ali, né? E que podem virar, né? Se transformar, né? Nos seus roteiros ali. E outra técnica aí seria o brainstorm, né? Ou tororó de parpite, como se fala em Minas, né? Como é que é essa técnica aí? É você, por exemplo, você pegar uma folha em branco ali e você anotar o máximo possível de ideias, né? Vai anotando várias ideias ali, não se preocupe tanto com a qualidade, mas sim com a quantidade de ideias, e depois você vai descartando aquilo que não dá. Essa ideia não é boa, essa ideia não é boa. Por exemplo, você pode pegar um tema, saúde, né? Aí você coloca esse tema no meio da folha ali e você começa a pensar em sub-ideias em cima de saúde. O que está ligado ao tema saúde? Doença, né? Financeiro, expectativa de vida, plano de saúde. Várias coisas estão ligadas ao tema saúde. E depois você para, né, e vai pensando, não, eu não quero falar de plano de saúde, eu quero falar sobre o tema doença, o inverso da saúde, né? Então, você pegou um tema principal, orbitou ideias em volta desse tema, né? Então, isso é uma técnica de brainstorm. Você pode fazer isso sozinho ou você pode fazer em grupo. Se você tiver um grupo de pessoas ou a sua própria família em casa, né? Você pode pegar isso aí e pegando sub-ideias em cima do tema principal. Exemplo, né? Você pega o tema pandemia, que é uma coisa que nós estamos vivendo, é um fato que aconteceu com todos nós, né? E esse fato pode gerar uma websérie. Então, em volta do tema pandemia, o que você pode falar sobre pandemia? Medo, esperança, aflição, doença, né? Várias coisas que você pode conversar sobre aquele tema principal. Depois você vai descartando aquilo que você não quer falar e você pega, né, as temáticas que estão envolvidas em cima do tema principal, pandemia. Organizando as ideias. Ao selecionar uma ideia, fazemos uma storyline. O que é uma storyline? É um resumo da sua história em poucas palavras, respondendo as seguintes questões. Quem é o meu protagonista? O protagonista é aquele que vai assumir a característica principal dentro de uma história, né? Ou seja, aquele ator principal ali dentro da sua temática, né? Qual o seu objetivo? Que objetivos que ele tem? Todo personagem tem que ter um objetivo, ele vai em busca de alguma coisa, um sonho, né, um desejo. E que obstáculos o impedem de concretizar? E tem que ter dentro das histórias obstáculos. Se todo personagem tivesse um desejo e ele já concretizasse rápido o desejo, sem nada de obstáculo, a história já acabava e não tinha graça nenhuma, né? Ou seja, qual é a graça das histórias? É os personagens quererem algo, mas tem uma dificuldade para eles conseguirem isso. Eles não vão conseguir isso facilmente. É isso que dá trama, né? É isso que dá, assim, liga nas histórias, né? Ou uma pergunta básica. O que a história quer dizer?
sempre se pergunte, quando você começar a escrever, se pergunte o que essa história quer dizer e tente resumir ela em poucas palavras, né? Ou seja, se você fosse explicar para alguém a sua história, a sua websérie, você tinha que tentar explicar o máximo possível em pouco tempo, em poucas linhas, né? Então, lembre sempre dessa tríade: personagem, desejo, conflito. Personagens têm desejos, mas entre o personagem e o desejo há os conflitos. Qual era o grande desejo da Chapeuzinho Vermelho? Entregar a cesta para sua vovó. Já pensou se ela vai lá, entrega a cesta, acabou a história, não tinha graça nenhuma, né? Qual é a graça? É ter um lobo ali, um antagonista na história. Quem é o antagonista? Aquele que vai rivalizar com o protagonista, né? E isso é que vai dar, assim, aquela gostosura de você ler a história, de você torcer por ela. Ah, será que ela vai conseguir? Será que ela não vai conseguir, né? E aí você tem o antagonista ali, o lobo, né? Querendo pegar a cesta de comida da Chapeuzinho, né? Então, você pode pensa nisso aqui, nessa tríade de personagem, desejo e conflito, em quase tudo que você assiste, né? Em quase todos os filmes que você assiste, quase todas as séries que você assiste, tem isso aqui: personagem, desejo e conflito. E quando você for criar a sua websérie, pensa nisso também. O meu personagem, ele está encontrando as coisas muito facilmente ou ele tem dificuldades, né? Ou seja, o meu personagem durante a pandemia, quais as dificuldades que ele está tendo durante a pandemia para que ele faça o seu trabalho, para que ele faça as suas atividades diárias, né? Então, isso aí tudo pode virar uma websérie. Eu coloquei um exemplo aqui, que é um exemplo de um filme que eu fiz, que chama-se Deixa-me Viver. Eu fiz o Deixa-me Viver 1, fiz o Deixa-me Viver 2 e agora eu estou já com o roteiro pronto para o Deixa-me Viver 3. Só que diante da pandemia eu não consegui gravar. Mas eu pensei nesse filme também em formato de série, né? Episódio 1, 2 e 3. O que eu pensei sobre esse filme aí? Eu pensei no tema aborto. Eu queria falar sobre o tema aborto, né? Então, meu tema principal foi aborto. E comecei a pensar em subideias que estavam orbitando em volta do tema aborto. Por exemplo, gravidez não esperada, gravidez na adolescência, aborto, ser a favor ou contra o aborto, né? Então, eu pensei numa personagem principal. Bom, já que eu vou falar de gravidez na adolescência, minha personagem principal, minha protagonista, vai ser o quê? Um adolescente. E qual o grande desejo dela? Como o desejo de vários adolescentes: ser feliz, ser respeitado, ser feliz, né? Ter uma vida plena, né? Mas qual o conflito que ela vai enfrentar para que ela tenha esse desejo? A gravidez não esperada e um namorado que não aceita e propõe aborto a ela. Esse é o grande conflito da vida dela, que ela está passando. Aí ela vive um dilema, né, ético: abortar ou não abortar? Então você pode criar webséries, né, filmes, vídeos, onde você tenha dilemas ali que você vai propor a resposta no próprio episódio ali, ou no episódio, no próximo episódio, né, se for uma websérie, ou você deixar para que o público responda isso, né? Então o que eu fiz? Eu fiz pesquisas, leituras, observação, inspiração para escrever essa história aí. Pesquisa, eu comecei a ler livros que falassem sobre esse tema aborto, para que eu tivesse mais subsídios. Comecei a fazer grandes leituras, comecei a observar mais as pessoas que estavam em dificuldade com esse tema e fiquei muito aberto para as inspirações, para as coisas que iriam vir ali, né, para que eu pudesse escrever. Aí surgiu esse filme aí. Qual é a storyline dele? Ou seja, o resumo dele em poucas linhas. Casal de jovens tem muitos sonhos, mas uma gravidez não planejada pode abalar a relação. O rapaz não a quer. Agora depende da moça decidir o dilema entre manter a relação, os sonhos ou ter a criança. Então você vê, ó, eu resumi em poucas linhas, né, qual é a minha história. Então se alguém me perguntar, essa história fala sobre o quê? Se eu falar essa storyline aqui, a pessoa já vai saber sobre o que é a história, tá bom? A storyline não necessariamente é uma sinopse, né? Quando você vê a sinopse de um filme, né? Se você botar na Netflix, você botar no Prime Video, você vai ver a pequena sinopse lá. A sinopse ela não conta muito da história, ela só dá assim, uma curiosidade para que você veja aquela história. Então você tem que ter cuidado entre a storyline, que ela resume a história, e entre uma sinopse, que é uma forma de você divulgar a sua websérie, né? Mas que você não entregue muito. As pessoas têm que ter a curiosidade, é uma forma de marketing, né? De você puxar as pessoas para a sua série ali. Então, lembra sempre dessa diferença: storyline, né? Resumo da sua história; sinopse é curtas linhas para divulgar o seu episódio, a sua série. Eu vou te dar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro do que são storylines, né? Eu vou ler algumas storylines famosas, né, de séries ou filmes aqui,
e que na hora que eu ler aqui, talvez você já saiba o que é. Lembrando que storyline é o resumo de uma história, né? Então, primeiro, homem de 50 anos descobre que tem câncer e começa a produzir metanfetamina para pagar o tratamento. Enormes dívidas e deixar heranças caso morra, mas escolhas o levam ao crime e situações inesperadas. Sabe qual que é essa série famosa aí? Breaking Bad, né? Próxima, um jovem casal cujas famílias são inimigas se apaixona. Proibidos de viver seu grande amor, desesperam-se, o que acarreta um fim trágico. Lembra dessa famosa história aí? Romeu e Julieta, né? Fracassado lutador de boxe da Filadélfia recebe a oportunidade de lutar pelo título mundial contra o forte campeão do cinturão, em comemoração ao bicentenário da independência dos Estados Unidos. Rock Lutador, também uma série de filmes, né, que de bastante sucesso. Bom, pessoal, falamos sobre o início da nossa série ali, né? Como é que a gente inicia uma série, que é com a ideia, né? Pré-produção. Você pensar numa ideia, pensar em temáticas em volta dessa ideia para você cada vez aumentar ela. Você pensar na storyline, resumir a sua história em pequenas linhas ali. Pensar na tríade, né? A minha história tem que ter personagens que têm desejos, mas entre o personagem e o desejo há os conflitos que deixam a história interessante, né? Aquela coisa de você não conseguir fácil as coisas. Como é a nossa vida, né? A nossa vida não é fácil, né, gente? Dificilmente você tem tudo à mão e tudo facilmente. A nossa vida é cheia de conflitos, né? A gente é cheio de desejos, mas também temos muitos conflitos. Conflitos internos, conflitos externos. Então, ao escrever, você pode pensar nisso. O meu personagem, ele tem conflitos só externos ou ele tem muitos conflitos internos também que não deixam ele ir para frente? Muitas vezes uma crença errada que seu personagem tem ou uma ideia fixa em alguma coisa não deixa ele avançar. Então, ou seja, você tem que pensar sempre em conflitos que não deixem seu personagem ir para frente, né? Pensando nisso tudo aí, agora a gente vai falar sobre argumento. O que é o argumento? O argumento é a defesa da sua ideia. A partir do momento que você tem uma ideia, pensou em personagem, desejo, conflito, agora você vai argumentar sobre isso. O que é argumentar? É aí aumentando a sua história, né? Deixando ela com vários capítulos ali, né? Com vários episódios, e você ir fazendo uma trama entre aqueles episódios, né? Uma relação que tenha, né, entre os personagens, uma relação que tenha entre a temática, né? E como é que eu faço um argumento? Você pode pensar em algumas coisas para argumentar. Primeiro, qual a estrutura dramática da minha história? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Quando a minha história se passa? Em que tempo a história se passa? Então, ao escolher escrever uma história para uma websérie, pense sempre, quando? Né? Em quando que ela está acontecendo? Ela está acontecendo agora, no tempo presente, ou seja, acontece agora no presente, durante a pandemia, a minha história acontece no passado, ou a minha história acontece no futuro. Quando você pensa no passado, você tem que pesquisar tudo daquela época para que você não erre em alguma coisa. Exemplo, às vezes você eu já vi um filme que ele falava do século XIX ali, e ele falava do início do século XIX, ainda não tinha energia elétrica no início do século XIX. Só que o que eles fizeram? Eles colocaram a lâmpada no filme, né? Então, ou seja, eles erraram ali, né, no ano ali. Já vi um outro filme também francês que tinha a Torre Eiffel no século XIX, só que ela foi construída mais para o final do século XIX, mais para meados do século XIX, e o pessoal no início do século XIX colocou a Torre Eiffel lá. Então, ou seja, outro erro que aconteceu. Então, você tem que sempre pensar quando, né, a sua história acontece, se é no passado, pesquisar tudo daquela época lá. Lembra que a gente falou de pesquisa? Para que você não incorra em erros, né? Quero escrever, estou na minha casa, quero fazer uma série sobre a pandemia, mas do século passado. Então tem que pesquisar tudo daquele século, cultura, modos, músicas que passavam naquela época, para que você não erre em alguma coisa. Se você vai fazer no tempo presente, é mais fácil, né? Porque a gente está vivenciando aquele tempo ali. Roupas é mais fácil, né? Músicas é mais fácil, né? E se você vai fazer uma série futurista, né? Uma minissérie que fala sobre futuro, situações, né? É algo que nos dá muita margem para a criatividade, né? Porque o futuro a gente já não sabe como será. Então, muitas coisas que você vai criar ali são coisas que ainda não existem no presente. Então, te dá muita margem para a criatividade, né? Para você pensar em situações que você pode criar, né? Talvez objetos que ainda não foram descobertos, né? Situações que ainda vão acontecer. Você pode colocar tudo na sua série. Onde a história se passa, né? A sua história se passa na sua casa, ela se passa, por exemplo, na rua, né? Ela se passa numa escola. Onde é que está acontecendo a sua história?
Eu escrevi há pouco tempo agora um filme chamado De Repente Tudo Passa, né? Que é um curta-metragem que ele se passa. Onde é que essa história se passa? Ela se passa dentro de casa, em boa parte do tempo, né? A criança que interpreta, ela está em casa, mas em boa parte do tempo também a história se passa dentro de um carro na rua. Então você está vendo onde, né? Onde a história se passa? Dentro de casa e dentro de um carro, né? Então você tem que pensar na sua história, onde é que ela está se passando? Se você está escrevendo durante a pandemia, talvez você esteja muito preso à sua casa, né? Então a sua história se passa dentro de uma casa. É importante você definir esse onde, que ele vai definir várias situações que você vai vivenciar. Talvez em casa, o que eu vou precisar para filmar em casa? Se eu for filmar, por exemplo, dentro de na rua, o que eu vou precisar para filmar na rua? Então isso tudo é importante para você definir como será a sua história. E quem são os personagens? A gente fala deles daqui a pouquinho também, que o personagem é um dos mais importantes na sua série, é você pensar no personagem, é ele que segura a sua série, é ele que segura as suas histórias, né? Falar um pouquinho sobre estrutura dramática, né? Estrutura dramática é quando você pensa em elementos para a sua narrativa, para a sua história, né? Existem os elementos clássicos, né? Que são o quê? Elemento clássico é quando você pensa numa estrutura clássica para a sua narrativa, com início, meio e fim. Essa estrutura clássica aí, né, alguns autores já estudaram sobre isso e disseram o seguinte: a estrutura clássica é quando você começa com uma apresentação, ou seja, o início da sua série, do seu filme, do seu vídeo, ele começa com a apresentação, que são o quê? A apresentação dos seus personagens. Você vai mostrando quem são os seus personagens, onde é que eles moram, quais os desejos deles. E o meio da sua história é a confrontação. É quando o seu personagem tem aquele desejo, mas ele vai se confrontar com dificuldades, né? Essas dificuldades podem ser físicas, psicológicas, podem ser de outros personagens que estão rivalizando com ele, né? E não deixam que ele consiga alcançar aquele objetivo. E a resolução seria o quê? O ato final, o fim, né? Onde você vai resolver as suas dificuldades e vai alcançar o seu desejo. Isso é uma estrutura clássica para você construir uma história, onde você tem também pontos de virada, né? O que é um ponto de virada, né? Um plot point, né? Quando a sua história está indo por um rumo e aí há uma mudança no ritmo, né? E você vai por outro. Então, ou seja, são mudanças da sua história que você está numa situação, daqui a pouco muda e você tem que ir para outra situação. Exemplo. A gente estava em fevereiro, né, março, estava tudo bem na nossa vida. Daqui a pouco acontece o quê? Uma pandemia, um ponto de virada que faz nossa vida mudar totalmente. Então as histórias são interessantes quando tem mudanças, né? Seu personagem está indo assim, daqui a pouco, puf, alguma coisa acontece que muda o rumo dele, né? E ele começa a pensar diferente, ele começa a fazer coisas diferentes, ele começa a tomar situações diferentes. Então, pensa sempre em pontos de virada na sua história, coisas que mudem a sua história e dê um novo rumo para ela, que isso chama muita atenção das pessoas, né? Esse outro quadro aí chama-se arco narrativo. O que é o arco narrativo? Toda história é uma narrativa, você está narrando um fato, uma situação, uma pessoa. Então, o arco narrativo ele começa com exposição, mesma coisa da estrutura clássica desse primeiro quadro aí, ou seja, uma narração, uma exposição do seu personagem, conflitos que ele passa, clímax, chega-se ao clímax de uma história, chega-se a resolução depois, e depois o desenlace, né? Você pode perceber que a maioria dos filmes que você assiste, a maioria das séries que você assiste, segue essa estrutura clássica, de início, meio e fim, apresentação, confrontação, resolução. Mas isso, gente, é uma estrutura clássica que foi criada. Não quer dizer que ela tem que ser seguida, mas tem que ser conhecida, né? É importante você conhecer as regras, até para você ir além das regras, né? Esse aí, para você ter uma ideia, foi esse autor aqui que propôs, que se chama Sid Field, né? Ele é um grande roteirista, escritor, né? E ele escreve muito para Hollywood. Então ele escreveu sobre essa estrutura clássica, depois que ele analisou vários roteiros de filme, ele chegou à conclusão que a maioria tinha isso aí: apresentação, confrontação e resolução. Se você quiser aprofundar um pouco mais nessa questão da estrutura narrativa clássica, tem esse outro livro aqui, Doc Comparado, da Criação ao Roteiro, que é um livro muito interessante para você criar, né, para você entender um pouco mais sobre estruturas narrativas, né? E ainda tem esse outro aqui, Story, né, que é do Robert McKee, né? Esse aqui é o professor dos professores, né? O Robert McKee, ele é muito bom. E ele fala muito sobre a estrutura clássica, sobre os outros tipos de estrutura narrativa para a sua história. Então são formas de você criar.
Ah, mas eu posso começar um filme, eu só posso começar a minha série assim, início, meio e fim? Não, você pode começar a sua série do final e de trás para frente. Você pode começar do meio para frente, né? Então, há várias formas de você escrever. Essa é só uma estrutura que nós propomos, né? Que a gente estudou. Bom, vamos falar agora sobre personagem, né? Que a gente falou quem são os personagens, que é uma forma de você aumentar o seu argumento. O que é o argumento? A defesa da sua ideia, né? Então, depois que você teve uma ideia, personagem, desejo, conflito, agora você vai aumentar os personagens dentro dessa sua estrutura aí. Ou seja, melhorar o seu personagem principal e criar, né, outros personagens que vão contracenar com ele ali. Então, vamos falar sobre personagem. Um personagem bem construído é fundamental para o funcionamento de uma história. Um roteirista deve saber criar personagens marcantes que consigam provocar em quem assiste as emoções desejadas, sejam elas de atração ou de repulsa, amor ou ódio, preocupação ou indiferença, né? Então, seja, quando você cria um personagem, você tem que pensar nisso. Aquele meu personagem está atraente, as pessoas conseguem se apaixonar por ele ou ter repulsa por ele, né? É um personagem que a gente se afiniza com ele ou a gente não tem afinidade nenhuma com ele, né? Então, independente se ele é um personagem bom ou mau, ele tem que ter uma característica que prenda as pessoas, né? Que as pessoas estejam presas a ele. Se você pensar em Star Wars, né? Você tem o Lucas Skywalker, que seria o grande protagonista ali da série, e você tem um antagonista que é o Darth Vader. Tem muitas pessoas que gostam mais do Darth Vader, né? Do vilão do que do próprio Lucas Skywalker, que seria o protagonista, né? Então, ou seja, é um vilão muito bem construído que chama a atenção das pessoas, né? E para criar um bom personagem tem alguns passos, né? O primeiro deles seria saber qual o seu objetivo e seus conflitos. Isso tem que estar muito claro, né, ao criar minha websérie. Aquele personagem que eu criei, qual o desejo dele e qual o grande conflito que ele passa, né? Pode ser um conflito principal e ter conflitos auxiliares ali, né? Personagens sem conflito deixam a história monótona, chata, né? É o que a gente estava brincando, né? Uma história que o personagem tem o desejo, vai lá e consegue, se torna uma história chata, né? Se a Chapeuzinho, a gente deu o exemplo de Chapeuzinho, né? Chapeuzinho tem o desejo de entregar a cesta para a vovó, se ela vai lá e entrega a cesta, acabou a história, né? Então tem que ter alguma coisa ali, um lobo, né? Que rivalize ali. O personagem tem que evoluir, mudar, aprender, fazer escolhas, usar seu livre-arbítrio. Então, nas histórias é importante que você pense que o seu personagem ele vai crescer, ele vai evoluir na história, ele vai aprender, né? Ele vai mudar, ele vai fazer alguma escolha diferente ali, essa escolha vai levar ele a mudanças internas, psicológicas, ele vai aprender com aquilo, né? Ele usa o livre-arbítrio dele, ou seja, ele fica dividido. Exemplo que eu passei para vocês sobre o filme que eu criei, Deixa-me Viver. A personagem, ela vive um grande dilema em abortar ou não, né? Ou seja, se ela abortar, ela vai usar o livre-arbítrio dela, como se ela não abortar. Mas o que ela vai aprender com isso, né? Então, ela tem que aprender alguma coisa com aquilo que ela vivenciou. E terceiro, ter emoções, traços de personalidade diferentes, ser humano, né? É importante que você, ao criar o seu personagem, crie emoções nele, né? Crie traços de personalidade que diferencie ele de outros personagens, né? E faça ele um pouco humano. O Stan Lee, né, o grande criador da Marvel, ele sempre criou os personagens com traços de personalidade, né? Se você pensar num Wolverine, né, o que o Wolverine tem? Ele não é um herói, ele é um anti-herói, né? O que é o anti-herói? É um herói que não tem características de um herói. Quando você pensa em herói, é aquela pessoa que tem bondade, que salva, que está ali para ajudar, né? É amoroso e tudo mais. Aí você pega o Wolverine, ele não tem amorosidade, ele não é simpático, né? Pelo contrário, ele é antipático, ele é rude, né? Grosso, mas ele tem o quê? Ele tem um lado de ajudar as pessoas, então é o cara que resolve, né? Por mais que ele tenha aquela rudeza, né? Aquela brutalidade, ele vai lá e resolve a situação. Então é um anti-herói, a gente gosta dele por essas características humanas, por esses traços de personalidade diferente é que nos atrai. Então, ao criar seu personagem, pense nisso. O meu personagem ele tem traços de personalidade que o deixam mais humano, deixam mais interessante. E aí a gente fala de personagens, né? Tipos de personagem. Numa história você pode ter o protagonista, que é aquele que tem um papel de destaque ali, que pode ser o herói ou o anti-herói, né? Você tem o antagonista, que é aquele que vai rivalizar com o protagonista. Você tem os coadjuvantes, são aqueles personagens que vão interagir ali com o protagonista, com o antagonista, né? Que vão ajudar o
o protagonista, ou às vezes atrapalhar o protagonista, né? Muitas vezes aqueles que ajudam a gente chama de mentor, né? Numa história você chama o mentor, que é aquele que vai lá ajudar o personagem principal, né? Dar força para ele, orientar, né? Levar ele a alguma situação. Caverna do Dragão, você tinha lá o Mestre dos Magos, né? Que chegava lá para os meninos e sempre dava uma orientação para eles ali, né? Olha, o caminho é por aqui e tudo mais. E você tem os figurantes, são personagens que servem de apoio a uma cena, uma situação, né, que às vezes eles não têm tanta relevância como o protagonista e o antagonista, mas são importantes dentro de uma história, né? São pessoas que estão caminhando na rua, que estão no escritório, estão sentadas nas outras mesas, né, que compõem a sua cena ali. Se você está isolado na pandemia na sua casa, você tem que transformar as pessoas da sua casa nesses personagens aí, né? Talvez o protagonista, antagonista, né? Coadjuvantes e figurantes. Pega essas pessoas aí para trabalhar com você, para que você possa começar a produzir. Eu coloquei aí alguns personagens do Star Wars só para a gente assim, ter uma noção do que a gente está falando, né? Então, Star Wars. Protagonista, Luke Skywalker, né? Antagonista, aquele que rivaliza com o protagonista, é o Darth Vader. Falei que muitas pessoas gostam mais do Darth Vader do que do Lucas, né? Aí você tem os robôs ali, que são coadjuvantes, que estão ali dentro da trama, da história ali, né? Que muitas vezes ajudam o Luke Skywalker. E você tem os figurantes que são ali os soldados, né? Que estão compondo ali, muitas vezes você nem vê, né? A cara do soldado. Então é uma pessoa que está ali compondo cenas, né? Que tem sua importância, mas que está ali para compor uma cena. Duas coisas que você pode pensar ao criar um personagem é o estereótipo e o arquétipo. Qual é a diferença desses dois aí? Ao criar um personagem, você pode criar um personagem estereotipado, né? Estereótipo é uma imagem pré-concebida de determinada pessoa, coisa ou situação. O estereótipo pode diminuir a credibilidade de uma narrativa. Pode, viu, gente? Não quer dizer que sempre diminui. Personagens estereotipados têm personalidade fechada, com costumes, manias e trejeitos que são muitas vezes previsíveis. Então, criar um personagem com estereótipo é você criar aqueles personagens que têm sempre manias, trejeitos, sempre fazem a mesma coisa, são muito previsíveis. A comédia usa muito isso, né? O gordo e o magro sempre tem aquela mesma coisa de acontecer, né? Em sitcoms, que são as séries de humor, né? Você tem muito isso, aquela coisa assim do personagem que erra, ele sempre erra. Do personagem que acerta, ele sempre acerta, né? Do personagem que escorrega, ele sempre escorrega, né? Então, são formas de você criar o seu personagem e com manias, trejeitos que vão dar assim, uma previsibilidade, mas que muitas vezes isso é necessário em uma história, né? Você ter sempre aquele mesmo cacoete, né? Por exemplo. E o arquétipo, né? O arquétipo é outra forma de você criar o personagem. Arquétipos, né, segundo Carl Jung, né, que é um grande psicólogo, ele diz o seguinte, né, que são conjuntos de imagens primordiais originadas de uma repetição progressiva de uma mesma experiência durante muitas gerações armazenadas no inconsciente coletivo. Ficou claro? Talvez não, né? Vamos aprofundar um pouco mais. O arquétipo ele vem do grego, né, que chama arché, que significa marca ou impressão. De modo geral, podemos definir um arquétipo dentro do contexto narrativo, que é um modelo de personalidade que pode ser seguido para criar personagens. O arquétipo é um modelo, né, de personalidade, e a partir desse modelo você vai criar os seus personagens, né? Então, qual a diferença? Um personagem montado dentro de um arquétipo pode ter diversas personalidades, diferente do estereótipo, que reforça uma personalidade preconcebida. O que é uma imagem primordial? A gente cria durante a nossa cultura, durante a história da humanidade, alguns modelos. Por exemplo, a mãe, o herói, o palhaço, né? São modelos que nós criamos, né? Como é que é o palhaço? É um modelo criado, né? Onde você tem um palhaço que é engraçado, que faz as crianças rirem. Qual é o modelo que a gente tem de mãe? É aquela mãe amorosa, aquela mãe feliz, aquela mãe que cuida dos filhos, né? Qual o arquétipo do herói? É aquele que salva, aquele que está lá para ajudar, né? Mas em cima desse modelo você pode ter características diferentes. Eu posso ter um herói que é um anti-herói, que não tem as características de um herói, mas que salva, Wolverine, né? Eu posso ter uma mãe que ela não é tão amorosa assim, que ela tem suas dificuldades, suas falhas, mas que tá baseado em cima do modelo mãe. Eu posso ter o palhaço que não é tão alegre assim, né? Que é um palhaço que muitas vezes está triste. Tem um filme chamado Palhaço, né? Que ele criou o arquétipo, ele pegou o arquétipo palhaço, mas criou um palhaço um pouco diferente, com suas tristezas e suas angústias, né? Então o arquétipo é isso, é você pegar um modelo primordial e em cima daquele modelo você criar o seu personagem, né? Com
características diferentes daquele personagem, daquele arquétipo que você pegou. Então essa é a diferença entre arquétipo e estereótipo. Os dois são interessantes para se criar personagens, tá, gente? Não quer dizer que um está certo ou outro está errado, não. É que um tem mais profundidade e o outro nem tanto. Então depende do que você vai fazer, da sua série, do seu filme, né, do seu vídeo, o que você precisa ali para o momento. Tem um livro chamado Criando Personagens Inesquecíveis, eu tô sem ele aqui, é da Linda Seeger, que ela fala uma coisa muito interessante ao criar personagens. O que você precisa saber sobre os personagens é o que os atores precisam saber para interpretar as cenas. O que é importante são as memórias sensoriais. Mais importante do que aconteceu com eles é o que sentiram sobre isso. Então, resumindo aqui o que ela falou, né, eu criei esse gráfico aqui, personagem, lado sensorial do seu personagem. No passado, o seu personagem passou por uma grande dificuldade, né, uma coisa que aconteceu com ele que foi muito traumática. No presente, o que esse drama que ele viveu, como é que ele lida com esse drama? Então o mais importante não é o drama em si, mas sim como ele lida com esse drama. Eu posso ter dois personagens que passaram pela mesma dificuldade e um aprendeu com essa dificuldade e o outro não aprendeu. Exemplo, tem um personagem que a mãe morreu, né? O fato aconteceu, a mãe morreu. Como é que ele lida com essa morte da mãe? Eu posso ter um personagem que tem um luto eterno, né? E tem outro personagem que ele aprendeu com aquilo e falou, olha, aconteceu, né? Eu tenho que continuar vivendo, né? Tenho a lembrança da minha mãe, mas eu não posso deixar de viver, né? Então, ou seja, o mais importante não é o fato em si, mas o que eu aprendo com aquele fato. Aí a gente entra na curva narrativa do personagem, né? O meu personagem tem que aprender com a história, né? Será que ele vai ficar o tempo todo vivendo do passado e ele não vai avançar? Ou ele vai aprender com aquilo que aconteceu com ele e ele vai avançar? Então, situações que você tem que pensar na hora de criar o seu personagem, né? Como é que ele lida com as situações da vida, né? Com as coisas que aconteceram com ele, né? E aí eu peguei aqui duas formas de você criar personagens, que são os perfis psicológicos e os perfis físicos. São algumas perguntas que você pode se fazer ao criar um personagem. Eu peguei 10 aqui. Então, ou seja, ao criar um personagem, é interessante que você crie primeiro as características psicológicas. E a partir das características psicológicas você vai do físico. Não é uma regra não, mas é só uma cadeia de importância. A primeira pergunta seria o seguinte, o meu personagem é introvertido ou extrovertido? Ele é mais fechadão ou ele é mais aberto, né? Então isso é uma característica interessante para o seu personagem. Ele resolve as dificuldades dele usando instintos, pensamento lógico ou emoção? Meu personagem sempre reage emocionalmente, instintivamente, ou ele é aquela pessoa que fala as coisas para ele, para pensar, refletir, né? Onde é que ele vive? Né? Descreva o quarto dele. Isso faz parte da característica psicológica dele. Conforme o psicológico dele, ele vai alterar o seu ambiente, né? Como é que ele se sente em relação à sua aparência, família, amigos, né? Ele tem alguma dificuldade de um trauma, alguma coisa que ele não gosta nele, né? Um nariz grande, por exemplo, né? Então ele fica meio traumatizado com isso. Quais são os seus hobbies? O que ele gosta de fazer? Quais são os seus tipos de amigos? O que ele acha engraçado, prazeroso? Como é que ele se sente em relação à sua sexualidade? Um tema interessante para você tratar, né, numa websérie, né, a sexualidade. Ele tem motivações, sonhos, ambições, medos, né? Tem que ter, né? Porque todo personagem ele tem que ter esses desejos e tem que ter conflitos, né? Como é que é o seu modo de viver, né? Tudo isso são formas que você tem para criar o seu personagem pensando em características psicológicas, né? E aí, a partir dessas, vem as características físicas. Para dar vida ao corpo do seu personagem, ao escrever, pense em responder essas 10 perguntas, né? Lembre que muitas vezes as características físicas derivam das psicológicas. Por que eu falo isso? Muitas vezes você pensa assim em criar uma história e você já começa na característica física. O meu personagem vai ter um chapéu, né, e vai ter uma camisa azul. Tá, mas por que ele usa esse chapéu e por que ele usa essa camisa azul? Não sei, porque eu gosto de azul, que eu gosto de chapéu, né? Não é uma resposta lógica, né? Então, seu personagem ele tem que usar aquela roupa conforme a característica psicológica dele, né? Ou seja, a gente faz escolhas do nosso modo de viver, das roupas que nós usamos, do ambiente que a gente está, conforme a nossa psicologia. Então, é importante você traçar esses perfis antes. Então, pergunta, que aparência física ele tem, né? Qual o seu sexo, idade, nacionalidade, etnia, quais seus hábitos alimentares, né? Ele tem preocupação com saúde, ele faz exercício físico, né? Então, ou seja, ao criar um personagem, você pode ter algumas características ali dele fazer um esporte, né? Dele ter alguma atividade que isso dê mais assim, estrutura para a sua história, né? São acessórios que você coloca na sua história que deixam ela interessante, né?
qual a sua forma de se vestir, qual a sua postura física, seu movimento, ritmo, como é que ele fala, ele tem alguma dificuldade ao falar, né? Assim como eu, né? Quais são os seus antecedentes familiares, sociais, sua classe social, qual a sua situação financeira e patrimônio. Ele se preocupa muito com o financeiro, ele está o tempo todo querendo ganhar dinheiro, ou ele deixa que o dinheiro apenas seja uma forma dele viver a vida, né? Ele não se prende tanto. Ele é solteiro, é casado, ele tem família, né? Meu personagem na pandemia, por exemplo, se eu vou criar em casa, ele vive sozinho, ele vive com outras pessoas na casa, né? Então, são coisas que você pode criar para o seu personagem e deixar ele muito mais interessante. Bom, vamos falar agora sobre produção, né? Produção é tudo que você faz depois da pré-produção. Depois que você pensou na sua ideia, no seu roteiro, personagem, desejo, conflito, você criou os perfis psicológicos, físicos do seu personagem, escolheu roupa que você vai usar, né? O cenário que você vai usar, se é na sua própria casa, se é na rua, se é dentro do carro, onde é que você vai fazer, agora é hora de filmar. Filmagem é uma área muito grande, a produção é uma área enorme, então não dá pra gente falar sobre tudo sobre ela, mas a gente vai resumir o máximo possível e passando algumas dicas para você fazer durante a pandemia, com os recursos que você tem. Então, eu acredito muito que a gente sempre tem que fazer com o que a gente tem, né? Não deixar de fazer porque a gente não tem o melhor equipamento, porque a gente não tem a melhor situação, mas tente produzir com o que você tem. Tem muita série, tem muito filme, tem muito vídeo sendo produzido com celular e vídeos maravilhosos, né? Porque a narrativa foi bem construída, então muitas vezes a estética não está tão bonita, mas a narrativa está bem construída, né? Então aquilo chama a atenção das pessoas. E lembre sempre da frase, feito é melhor do que perfeito, né? Melhor que você faça do que você esperar uma situação perfeita, que talvez a gente nunca alcance, né? E quando se fala em arte, não existe perfeição, né? A gente nunca vai alcançar a perfeição. Eu coloquei no meu site aí, fenalma.arte.br, dicas de produção com celular. Então, se você quiser assistir esse vídeo depois, é um vídeo interessante que vai aumentar um pouco mais a sua possibilidade de gravar com o celular. Bom, quando você pensa em filmar, a primeira coisa que você tem que pensar é na captação de imagens, né? Eu vou captar com uma câmera. Eu não tenho câmera, então posso captar com celular ou com webcam. São formas que você tem de capturar as imagens, né? As coisas que você vai filmar. Então eu posso filmar com qualquer uma dessas três aí. A câmera teria maior qualidade. Os celulares hoje têm muita qualidade também. Tem um diretor de cinema chamado Steven Soderbergh, que ele tem feito filmes com celular. E esse diretor de cinema de Hollywood, vocês terem ideia, ele já fez aquele filme 11 Homens e um Segredo e vários outros filmes famosos. E ele tem feito só filmes com celular agora, com o iPhone 7. Ele já fez 2 filmes, um deles está no Netflix e o outro está no Prime Video, que são filmes longa-metragem todos feitos com celular, mostrando como é possível você criar grandes produções com celular. Tenho visto muita coisa bacana também, filmes feitos com celular em casa e muita coisa muito bem feita. O webcam também é uma forma de você gravar. Você tem que sempre verificar se o webcam do seu computador, normalmente a webcam interna dos computadores é um pouco fraca de qualidade de imagem, mas você pode comprar um webcam um pouquinho mais, com uma qualidade um pouquinho maior e colocar no seu computador ali, né? Anexa ao seu computador, que você vai ter uma qualidade maior. Então são formas de gravar. Um exemplo que eu peguei é essa série da Netflix que chama Feito em Casa, que são pequenos filmes, né, assim, de 5 minutos, né? Tem documentários e tem filmes ali. E o episódio 4 chama Pablo Larraín, que é um filme feito em uma plataforma de streaming, né? Eu acredito muito que eles tenham usado, parece muito o StreamYard, né, que é uma plataforma de comunicação, de streaming, né? Então, eles fizeram todo esse filme aí com 2 imagens. Olha só como é que tá na tela aí, ó. 2 imagens, né? Um ator de um lado e a atriz do outro, eles conversando. É como se fosse uma terapia, os dois conversando ali. E ficou muito interessante. Então, um formato que você tem para fazer uma série, ó. Você pegar um formato desse aí, uma plataforma de streaming, você na sua casa e a pessoa na outra casa e os dois conversando, né? Você pega um texto ali, uma narração e você cria, né, toda uma história em cima de um plano estético parecido com esse aqui. É uma forma de você criar, tá bom? Equipamentos de captação de áudio, né? Você pensou na sua captação de vídeo, né, na câmera, webcam ou no seu celular. Agora é hora de você pensar na captação de áudio. Lembrando que tanto a câmera como o celular como o webcam, o áudio deles não é perfeito. É um áudio periférico, ou seja, o que é um áudio periférico? Ele pega toda a periferia. Então, quando eu uso a minha câmera sem o microfone auxiliar,
Quando eu uso meu celular sem um microfone auxiliar, ele vai pegar todo o ambiente. Então, se você quer filmar apenas com o seu celular sem o microfone, né, um microfone auxiliar, tente procurar um ambiente mais fechado, um ambiente que não tenha tanto barulho, né, para que você faça. Por exemplo, como eu estou em casa na pandemia, acredito que muitos estão na mesma situação assim, eu sempre escolho horários de manhãzinha, 6 horas, 7 horas da manhã, que a vizinhança está mais silenciosa. Então eu escolho aquele horário para gravar, né? Porque eu sei que a partir das 8 horas aí começa o barulho, bate portão e buzina de carro, né? Então escolha sempre horários na sua casa que esteja mais tranquilo para você começar, para você filmar. Eu posso ter uma captação de áudio interna, né, apenas com o celular, apenas com a câmera sem microfone, ou posso ter uma captação externa. É quando eu insiro um microfone, né, na minha câmera ou no meu celular, que vai aumentar a capacidade de áudio, né? Então, ou seja, dá uma olhada nessa foto, ó. Eu posso ter microfones no meu celular que vão aumentar isso. Aqueles fones de ouvido que tem aquela que você consegue falar também, eles já dão um aumento de qualidade no seu áudio muito superior. Ou você pode usar um fio, né? Assim, tem para celular tem um que chama-se boia, que é o que eu estou usando aqui agora, que é esse cabo aqui. Esse boia eu paguei R$130. Então é um cabo de 6 metros, né, que eu coloco aqui em mim, ele dá um aumento de qualidade no áudio. Eu ligo, coloco aqui, coloco no celular ou na câmera, ele serve tanto para a câmera como para o celular, e ele te dá uma qualidade de áudio muito maior para você fazer suas filmagens, né? Você pode ter um microfone para colocar em cima da câmera, né? Por exemplo, nessa foto aí a gente tem um microfone em cima da câmera, né? Tem vários e vários preços, você pode pesquisar, mas são formas de você melhorar o seu áudio. Se você não tem o recurso para comprar, usa sem o microfone, sem o fone mesmo. Mas se você tem o recurso para comprar um fonezinho, para comprar um microfone, né? Então compra que vai dar uma qualidade melhor no seu áudio. Iluminação. Existe iluminação natural e artificial. Iluminação natural seria a iluminação do sol, né? Então, quando eu uso a luz do sol, eu estou usando a iluminação natural. É de graça, né? Então ela é mais fácil. E tem a artificial, quando eu coloco uma luz auxiliar. Para usar a iluminação natural ao filmar, tente escolher os melhores horários do sol, né? Então, ou seja, qual é o melhor horário do sol? Até umas 9 da manhã e de tardezinha, né? De 5 até 5h40 ali, mais ou menos, o sol está mais baixinho, então tem uma claridade melhor e tem um sol mais ameno, né? Então você vai ter uma qualidade de imagem bem bacana ali, né? Então é o horário que a maioria das filmagens fazem, né? De manhãzinha ou final da tarde. Ao escolher, se você for filmar na sua casa, procure sempre as janelas ali onde vai entrar a luz, né? E aí, a partir daquela luz é que você vai filmar. Não fique contra a janela, porque senão você vai ficar contra a sua luz ali e o ambiente vai ficar claro, mas você vai ficar escuro. Então, use a luz da janela ao seu favor. Fique de frente para ela. Coloque a câmera frente ali à janela e você pega toda a luz que está entrando em você. Se você tiver possibilidade de gravar com luz auxiliares, também vai te ajudar muito. Se você tiver possibilidade de gravar com a luz artificial, elas ajudam muito a filmagem. Olha essa foto embaixo aí da menina, né? Estudando ali com abajur. Dá uma certa dramaticidade a uma cena, né? Ou seja, uma cena fica mais dramática, né? Fica mais assim cinematográfica, né? Quando você usa uma luz. A luz pode ser um abajur da sua casa, ele pode te servir muito bem, pode ser as lâmpadas que você tem na sua casa, a luz que você tiver. Eu já vi pessoas filmando até com a luz do monitor, né? A luz do monitor pegando ela, né? E aquilo dá uma certa dramaticidade, né? Se você puder comprar, você pode comprar luzes, né, que vão te auxiliar, né? Essa foto primeira aí branquinha é uma luz que você coloca em cima da sua câmera, né? Isso é uma luz de LED. Essas luzes aí custam em média de R$150, mais ou menos, e ela é boa que ela não precisa de tomada elétrica, né? Ela funciona com bateria. Então você pode carregar para o quintal, para qualquer local, né? Então, iluminação, ela ajuda muito a uma cena, né? Tornar uma cena mais dramática, mais estética, mais bonita, né? Então, existem inúmeros tipos de iluminação. Não daria tempo para a gente se aprofundar nelas aqui, mas se você estiver em casa, faça com os recursos que você tem, seja abajur, seja o que for, tente iluminar o máximo possível aquele personagem seu para que ele não fique escuro, para que não fique feio. Até porque, quanto menos iluminação você usa, mais o seu celular vai jogar iluminação em você para equilibrar aquela iluminação do ambiente e a qualidade da imagem vai ficar pior.
Então, quanto menos iluminação está em você, mais a sua qualidade de imagem ela vai diminuir no seu celular, porque ele vai usar aquela luz para poder clarear você e fica aquela imagem mais quebradiça, né? Os pixels ficam mais afastados e não fica tão bonito. Então, tente o máximo possível iluminar as suas cenas, né? Bom, após acabar toda a sua produção, filmou tudo que você queria, né? Com imagem, com som, né? Com iluminação, né? Com os recursos que você tem na sua casa, é hora de você fazer a montagem, de você editar o seu trabalho, né? Pegar tudo aquilo que você filmou, colocar num programinha de edição e você começar a trabalhar isso para que esteja pronta a sua websérie, né? Isso se chama pós-produção, tudo que você faz após a produção. Eu vou te passar alguns softwares aí que eu acho interessantes, né? Que você pode escolher aquele que você achar mais interessante. Existe o Adobe Premiere, Sony Vegas e Final Cut. Esses softwares aí são softwares grandes, né, de edição que tem muitos recursos, você consegue fazer muita coisa com eles. Esses 3 são pagos, tá, gente? Então você teria que pagar o pacote e utilizá-los aí. Eu uso o Vegas, tá? O Vegas agora não é mais da Sony, né? A Sony vendeu o Vegas, mas o Vegas é um software que eu uso para fazer as edições. Eu faço filmes, faço documentários, né? Faço websérie nele, faço várias coisas. Mas você pode escolher qualquer um desses 3 aí que são muito bons, tá, gente? Muito bons mesmo. E tem muito tutorial na internet para você aprender a como editar. O Windows Movie Maker, que é um mais antigo um pouquinho, não tem tanto recurso assim, né? Ele é um gratuito, mas não tem tanto recurso para você editar, não. Mas dá para você fazer um corte, alguma coisa assim. DaVinci Resolve, né, é um software gratuito, né? Ele tem uma parte gratuita e ele tem uma parte paga. A parte gratuita dele faz muita coisa. Só que você precisa de um computador um pouquinho mais potente para você instalar ele, senão ele trava muito. Mas dos 3 de cima aí, ele seria o gratuito que você conseguiria usar sem pagar, né? E existe para celular o KineMaster e o InShot. Então você pode editar no seu celular? Pode, seu celular consegue editar muita coisa. Então esse KineMaster eu já fiz muito filminho com ele, viu, gente? Então você consegue fazer todo um filme usando esse aplicativo para celular chamado KineMaster ou o próprio InShot. Você consegue editar, né, colocar música ali, né, colocar um fundo diferente. Então dá para fazer muita coisa nesses 2 aplicativos aí embaixo. Então você escolhe aquele que você achar melhor, aquele que você conseguir mais tutoriais para você aprender. Então são formas de você fazer o seu vídeo, sua websérie, né? Lembrando que nessa parte aqui, algo muito importante é você ter cuidado com direitos autorais, né? Muitas vezes você faz a sua série e começa a usar muitas imagens da internet ou músicas da internet. Cuidado com isso, tá, gente? Tanto as imagens, fotografias, quanto as músicas, elas têm direitos autorais. Então, se você escolher uma música com direito autoral ali pago, né, e você usar aquela música lá, você pode até ser processado pelo artista. O artista que fez te cobrar os direitos, né, os valores sobre aquela música. Ou então seu vídeo ficar travado, né, no YouTube, ele não conseguir subir porque você não usou o formato certo. Então o ideal é que você pesquise, né, músicas com direitos autorais livres, né? Tem muito na internet, imagens com direitos autorais livres. Eu uso muito um site chamado pixabay.com, né? Esse site aqui você consegue baixar imagens gratuitamente para usar nos seus filmes, né? E você pode usar também, dentro do próprio YouTube, você tem músicas gratuitas lá, ou seja, com direitos autorais livres que você pode usar e assim você não vai estar, né, infringindo nenhum direito autoral. Você pode também procurar um amigo seu que seja cantor, né, e ele possa fazer trilhas musicais para você, né? São formas de você estar dentro da lei, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com direitos autorais. Bom, após tudo pronto, editado sua série, né? Sua série está prontinha, agora é a fase de publicação. É a fase que você vai fazer um marketing da sua série, né? Ou seja, lançar ela, escolher o dia que você vai lançar, fazer barulho, né? Para que as pessoas saibam que você está lançando aquilo lá. Então, escolher a rede social que você vai lançar. Vai ser uma rede só no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, ou vai ser em várias redes ao mesmo tempo. Isso é uma escolha sua, né? Você vai lançar ela em eventos, festivais, né? Uma coisa bacana é você buscar parcerias, né? Ou seja, pessoas que te apoiem a divulgar aquele trabalho ali. É fazer barulho mesmo, né? Criar uma expectativa de lançamento, né? Se você vai lançar, sua série está pronta e você vai lançar daqui a 10 dias, aí você começar de hoje até o dia de lançamento fazer barulho daquilo, né? Falar, olha, vai ser lançada a série tal, no dia tal. Se você puder fazer um trailer da sua série, né? Que as pessoas vão ficar
assim, ansiosas para assistir, fazer uma divulgação visual da sua série, né? Fazer banner, posts, né? Eu indico muito esse aqui, ó, canva.com, que lá você consegue fazer gratuitamente muito banner, né? Postzinho muito bem feito, com imagens bem bacanas para divulgar a sua série. Então é hora do barulho mesmo, é hora de você divulgar para que as pessoas criem expectativa, né, assim, de que aquela série vai chegar naquele dia, né, e que ela vai ter outros episódios, né, então fazer um público para aquela série. Bom, gente, foi isso, nós falamos sobre o tema websérie de uma forma muito, mas muito resumida, é um tema muito grande que não daria para falar tudo, mas a gente tentou abordar os pontos fundamentais, mais importantes, né. Desejo muito que você produza o máximo possível, compartilha com a gente o que você está fazendo, né? Deixa seus comentários aqui e conheça o meu site lá, fenalma.arte.br. Lá eu vou te mostrar um curso que eu tenho, seja roteiro para produções audiovisuais, onde é um curso que eu faço em 10 horas lá e você vai aprofundar muito mais os seus conhecimentos. Então fico por aqui, espero o seu feedback, né, para a gente sempre tentar melhorar. Grande abraço a todos.